construtores rejeitaram. E então eu já tenho essa deixa de que todos aqueles que chegam construindo coisas estão rejeitando olhar e se medirem pela rocha que me dá os parâmetros absolutos e que os construtores rejeitaram. Foi o que Jesus disse. E eu parto daí, de que a maior parte dos construtores não viram, não enxergaram. Segundo, eu olho para aquilo que se disse, que nós estamos erigidos sobre o fundamento de Cristo e dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a pedra angular, pela qual todos devem ser medidos, os profetas, os apóstolos e todos os que vierem, devem ser balizados por essa pedra maravilhosa. E aí, além disso, eu vejo a relação de Jesus com os apóstolos, como era uma relação de ensino. E não é porque Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu a eles e conversou com eles, que eles se tornaram infalíveis. A própria narrativa de Atos dos Apóstolos vai nos mostrando a falibilidade desses homens. Jesus manda irem por todo o mundo, começando da Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e eles não vão a lugar nenhum, criam uma bolha em Jerusalém, ficam se lambendo uns aos outros, e se sentindo, se medindo, e se achando já melhores e maiores. Era uma espécie de judaísmo mais elevado que foi sendo criado ali. O próprio Tiago, irmão de Jesus, se orgulhava disso. Falou a Paulo: veja, irmão, quantos judeus seguem e como inúmeros sacerdotes obedecem à fé. E aí, olha, para ele era um orgulho aquilo. Pedro se sentia liberto em relação a eles, mas em relação a Paulo, ele estava anos-luz atrasado, como a gente viu em Gálatas, como Paulo se levanta e repreende a ele, e é o próprio Barnabé que se deixou levar por aquela dissimulação judaizante, isso e aquilo, enfim. Eu olho, por exemplo, para Paulo, que é quem me ensinou sobre a chave hermenêutica. Eu aprendi com Jesus e vi a confirmação dela em Paulo, que diz que nele tudo subsiste, nele todas as coisas convergem no céu, na terra, debaixo da terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas convergem para ele. Ele é a manifestação, como diz a carta aos Hebreus, a manifestação expressa, límpida, da cara de Deus, do rosto de Deus, do ser de Deus. Ele tinha dito: Filipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Meu Deus, Jesus mesmo disse isso, que ele era a porta, quanto mais a chave. A chave, então, meu querido, é uma coisa simples de entender que ele é a chave. A chave, meu Deus, que abre todas as coisas. Paulo diz que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, da ciência, nele. Então, eu simplesmente não tenho dúvidas. E aí penso, e quanto mais eu penso, mais eu vejo as conexões. Essa semana eu estava conversando com um dos meus netos, que está fazendo 15 anos agora, está começando a se apaixonar por física, e por física quântica, e ele sabe que eu gosto, e começamos a conversar. E aí, no fim, eu estava falando de Jesus para ele. Por que eu gostava tanto de física quântica? Porque eu via Jesus trabalhar com a dimensão quântica o tempo todo e usar ilustrações quânticas, e foi dando várias para ele. E ele foi ficando. Eu disse: meu filho, vai fundo, que no fim de tudo, quando você chegar lá naquela partícula de singularidade absoluta, sobre a qual a física fala, você vai começar a ver um reflexo de Jesus, lá, do Cristo eterno, do Cordeiro, que não é um bichinho, é um amor que se entrega, invisível, que se doa e cria. Ele é imolado porque ele morre criando. E quanto mais essa semente morre criando, maior ela fica. É um princípio que Jesus ensinou, que caindo na terra
Se não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. E Jesus é a manifestação desse cordeiro que se entregou, de modo que Jesus, a chave hermenêutica, inverte a teologia toda. É por isso que é insuportável, porque a redenção passa a preceder a criação. A criação passa a ser uma decorrência da cruz eterna, do amor que se entregou, desse Big Bang de amor, que pode ser para além desse Big Bang medido a 14 bilhões e 500 milhões de anos atrás. A gente pode ter muitos outros Big Bangs universais, mas tenham havido quantos trilhões e quaquilhões possam ter havido, todos eles decorreram desse mesmo amor que se entregou, que se doou, desse cordeiro. De modo que esse amor precede a criação. Só existe criação porque houve esse namoro do amor com o amor. E aí a criação é uma orgasmação sublime divino, maravilhosa, de modo que isso abre os teus olhos e tudo passa a ser de natureza espiritual, tudo passa a ter a digital da graça e do amor de Deus. Você não, quando você vê uma cobra comendo um outro bicho, você não vê o diabo se alimentando. Você vê o mesmo processo em razão do qual você também come todo dia. Você desdiaboliza a existência e você cristifica o olhar de todas as coisas. Ele não disse, eu não vou multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, porque tem 5 peixes aqui. Meu Deus, quem foi que pegou os 5 peixes? Não, faz parte. O peixe é o cordeiro que salva a minha vida. Cada um é cordeiro de uma outra dimensão. Ele é o alimento, né? Ele é o alimento, e tudo faz parte de um processo onde não existem ganhadores nem perdedores. Nós somos todos filhos de uma criação que deve ter agora, depois dessa consciência, o desejo e a noção de criar a emancipação de toda a criação, conforme Paulo disse em Romanos 8, a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós nos tornamos tão antropocêntricos que a gente diabolizou a Terra, desdivinizou a natureza e se esqueceu de que o Criador é Criador de tudo, não é só nosso. De tudo. Ele criou tudo à nossa volta, né? E a gente ora de olhos fechados, porque parece que a criação atrapalha. Exato, exato. Você vai para cima de um monte, com aquele céu maravilhoso, aí alguém diz, agora, irmãos, oremos e fechemos os nossos olhos. E o céu está ali gritando, proclamando a glória de Deus, e você não enxerga nada. Céus é a criação, todas as dimensões, não é apenas o pavimento celestial das nossas impressões. São todas as camadas dimensionais, o reino dos céus. Agora, isso não está disponível para eu te provar. Eu, todavia, sei. E isso me serviu extraordinariamente em relação a Jesus. Eu não estava lá entre os que viram a ressurreição. Os que viram souberam. Eu creio no testemunho deles. Mas eu vi o que eu vi e serviu de convicção para mim acerca das coisas que a gente não viu. E eu quero ser crido nas coisas que eu vi, assim como eu creio nas coisas do Evangelho que eu não vi e que me foram testemunhadas por gente séria como eu, como meu pai e como todos aqueles que viram o que eu estou dizendo que juntos nós vimos. Uau, que relato forte e que profunda a sua explicação, sobretudo nas coisas que confluem em Cristo. Eu te agradeço demais por você ter sido tão didático, poético. Recentemente eu fui aprender que a linguagem poética
nem sempre é a linguagem metafórica de algo que não existe, mas é uma maneira cuja razão não pode explicar. E a linguagem poética se encarrega disso, de explicar, de dar vida àquilo que o racionalismo duro, rígido, frio, muitas vezes não consegue transmitir. Para terminar, Caio, querido, eu queria te perguntar, porque nós falamos da sua jornada, nós falamos do seu encantamento, desencantamento e reencontro com aquele Caio cheio de fervor, de fogo e de independência. Nós falamos sobre os vários Cristos, nós falamos sobre os mecanismos religiosos, mecanismos de controle. Num determinado momento dessa live, muitas pessoas ficaram pensando, e agora o que eu faço, para onde eu vou? Porque se compreendem a vida toda dentro desse tipo de formato, desse tipo de mentalidade, de um Cristo apresentado como, muitas vezes, um produto, de uma religião, muitas vezes, apresentada como uma commodity, como um serviço. E a pergunta que fica é, para quem é jovem, Caio, está com o coração ardendo e deseja conhecer Jesus profundamente, como é que ele consegue essa proeza em meio a tantas lentes, mecanismos e serviços disponíveis para representá-lo? Como é que ele tem acesso a esse Cristo, uma vez que existem tantos intermediários em tantos níveis diferentes? Para a gente concluir com esperança, ou sem nenhuma esperança mais. Eu creio no que Jesus disse, que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí ele prossegue dizendo, são esses que o Pai procura. São esses que o Pai procura. Para serem os seus adoradores, são esses que aceitam o que é apenas espírito e verdade. Porque se você não tiver a disposição de se confortar, de se entregar, de se amar e ser amado nesse que é espírito e verdade, e andar no espírito dessa simplicidade de Deus, desse Criador não abusivo, absolutamente extravagante nos seus gostos, tão facilmente verificáveis na criação toda, em todos os lugares, em todas as faces, em todas as penas, em todas as escamas, em todos os couros, em todos os chifres, em todas as folhas, em todos os caules, em todas as flores, em tudo que existe, em todas as dimensões do mundo menor do que os olhos conseguem alcançar, no mundo subatômico, nesses universos infinitamente menores, que são os alicerces desse outro macro-universo extraordinariamente grande, numa expansão mensurável, a tal ponto que dá para a gente medir, mandar uma espaçonave, um robô, até lá, que cai precisamente no lugar determinado, na hora certa, por causa da mensurabilidade do macrocosmos, que é, todavia, contraditoriamente sustentado por partículas atômicas e subatômicas, onde nada tem lugar fixo, tudo não é fixo, tudo é impermanente, de modo que, quando você começa a entender isso tudo, não dá mais para você pensar que Deus habita em casas feitas por mãos humanas. Como os profetas diziam, não por causa dos choques cognitivos que eu tive, mas por causa dos choques cognitivos que eles tiveram. Eles disseram, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. É o Deus que diz, vós me construireis uma casa? Os céus dos céus não me podem conter. Eu, todavia, habito com o quebrantado e com o contrito de coração. Eu não sei qual é a dificuldade, não tem nada mais simples do que dizer, olha eu aqui, ele procura. Quando eu digo, olha eu aqui, é porque eu já fui achado. A minha própria angústia de ser já é uma adoração de quem vai chegar lá.
Vai chegar lá. Não tem como não chegar, porque quem busca, encontra. Quem pede, recebe. A quem bate, dar-se-lhe-á. Então, chegar-se-á lá é inevitável. Eu vejo, por exemplo, as pessoas mais difíceis de serem alcançadas pelo Evangelho, por exemplo, no Brasil, são os evangélicos. Os evangélicos, isso que eu ia dizer. São os mais insuportavelmente ateus, impenetráveis, inconversíveis, porque são completamente autoglorificados, triunfalistas, perversamente superiores. São terríveis. Aí eu vejo os católicos com um pouquinho menos resistência para o Evangelho. Especialmente quando eles veem que você não entra nessa briga religiosa, você só está falando de Jesus. Eles vão abrindo o coração fácil, fácil, fácil. Agora, os mais gostosos são os agnósticos e os ateus. São deliciosos para a minha alma. Porque eles estão justamente amigos, né? Negando o que eu já neguei. Eu digo para eles, olha, desse ateísmo aí, eu sou 1 milhão de vezes mais ateu do que vocês. Porque vocês são ateísmos sem saber tudo que eu sei. O meu ateísmo é muito mais profundo, teologicamente, do que o de vocês. Disso que vocês são ateus, meu Deus, daqui a muitos e muitos anos, vocês vão chegar onde eu cheguei nesse ateísmo. Então, olha, vamos partir do niilismo, que tá bom, porque esse Deus no qual eu creio cria ex nihilo. Ele vai trazer do nada. Então, fica tranquilo. Amém. O verbo é bara. Faça-se do nada, venha do coisa nenhuma. Então, tá tudo ótimo. E eu viajo pelo mundo há muitos anos, no Oriente Médio. Eu nunca encontrei um muçulmano que tenha convivido comigo e não tenha ficado apaixonado por Jesus em mim. Porque eu faço como Jesus. Jesus não falava de Jesus. Jesus era Jesus. Então eu ando por aí afora, no mundo inteiro, eu não falo de Jesus, eu sou Jesus. Jesus em mim. E é fácil ser Jesus no mundo, basta deixar com que você vá morrendo, que ele vai crescendo e você vai ganhando a graça e a beleza dele. E aí você não precisa falar de nada, basta você ser na vida e falar o que você interpreta sobre a vida sem mencionar nada, que já é fabuloso. À noite eles já estão dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia Lina. Entra para ficar comigo, vem jantar na minha casa, vem isso, vem aquilo. A mesma coisa com os judeus, eu não tento converter ninguém. Eu só sou Jesus entre eles. Amém. Eles são mais duros do que os muçulmanos, mas logo depois eles começam a dizer, vem para minha casa, vem para cá. Começam a vir, me perguntar, o que é isso? O que fez você ser assim? E aí eu vou dizendo, aí não falo de Jesus ainda, eles vão ficando angustiados, até que eles me pedem para falar de Jesus. Caio, você sabe o que eu acho, Caio? Eu acho que a gente tem que começar a falar menos e a viver mais Cristo. É, porque claro. O nosso problema, muitas vezes, é a mensagem. Mas não é a mensagem escrita, é a mensagem verbalizada, personificada, é a mensagem com braço, com perna, com cabeça e com caráter. Encarnada. Péssimo caráter. É a história do meio e mensagem, não é? Exato. Então, querido, você é o meio. Exato. Mas se o meio não se coerentizar com a mensagem, você se transforma numa mentira, numa negação dela. Então, a mensagem só é verdadeira se ela for encarnada. E mesmo quando você peca, eu digo, e às vezes as pessoas ficam chocadas, eu digo, olha, eu nunca pequei sem Jesus, nunca, nunca. Até quando eu vivi os piores dias da minha vida, eu vivi em Cristo. Eu fui até o inferno em Cristo. Eu subi do inferno em Cristo. Eu botei a cara para fora e vi aquele céu de chumbo em Cristo. Eu nunca fiz nada sem Cristo. E Ele esteve comigo no céu, no inferno e habita comigo entre os homens, cheio de graça e de verdade. Então, meu querido, respondendo a tua pergunta, existem hoje, segundo as mesmas estatísticas, 15, 16, talvez 17 milhões de brasileiros ex-religiosos, ex-evangélicos, a maior parte ex-católicos. Mas a maioria deles só deixou a loja, o prédio,
com aqueles babilaques todos que tem lá. Eles estão procurando uma espiritualidade. É nisso que os coaches estão nadando de braçada. Exato. É nesse ambiente aí. É Exato. aí que os evangelhos de positividade, os evangelhos budistas, os evangelhos esoterizados, os evangelhos yogizados estão ganhando extremamente mais adeptos. Exato. Nesse público, com essa resfolegância, nessa busca. E eu não fico preocupado, porque eu sei que esse movimento vai acabar encontrando não a igreja, mas encontrando o Pai que os procura. Procura para serem seus adoradores em espírito e em verdade. De modo que eu, por exemplo, me sinto missionário da espiritualidade do Evangelho. Porque o que pode salvar o Ocidente, igrejado e com o coração empedernido, como esse coração de pedra aqui, no qual eu tropecei do outro lado do Rio Negro. Uau. Quando a minha mãe estava morrendo, durante a Copa do Mundo de 2014. E eu fui com a minha irmã para o outro lado do rio, atravessei a ponte, pensativo, orando, fui andando, tropecei nessa pedra, que tem a cara de um coração. Verdade. Não é a cara de um coração. Tem as entradas, as artérias coronárias. Eu olhei aquele negócio e eu vinha justamente pedindo a Deus para me salvar de que meu coração se empedernisse. De alguma forma, eu pisei nisso, dei uma topada, doeu meu dedo. Aí eu peguei e olhei para cima dentro de mim, porque o para cima é em mim. E falei, obrigado. Eu vou guardar para o resto da vida na minha frente, para me lembrar que eu sou um adorador, que tem que viver com a simplicidade de quem te sabe. Ontem alguém me perguntou sobre a minha fé. Aí eu falei, olha, eu já criei muito, mas de um tempo para cá eu parei de crer. Eu estou cada dia mais com aquela alegria de saber Deus em mim, em espírito e em verdade. Assim, com todo quebrantamento eu te falo isso, com um coração muito simples e de uma sinceridade sincericida. Então, sem nenhum compromisso teológico, com o que vão pensar de mim, eu não me preocupo com o que vão pensar de mim. Amém. Eu estou tentando me comunicar com quem quer conhecer aquele que habita em mim. Que belo. E essa paz maravilhosa, essa alegria, essa certeza, essa multidimensionalidade acima de mim e dentro de mim, esse ambiente maravilhosamente rico, que faz com que numa pandemia você sofra as dores de tudo e de todos e ao mesmo tempo não pare de crescer, de se expandir, de se dilatar, de se ampliar. E meu coração carrega essa alegria hoje. E esses muitos que quiseram arrancar o cabelo no banheiro, o que eu vou fazer? Não façam nada, só cresçam, só creiam, só andem nesse caminho, nessa trilha. Jesus não ensinou uma religião, ele não fundou o cristianismo, e eu e muitos antes de mim tentaram dizer isso muitas vezes. Eu tenho essa oportunidade há 48 anos de dizer isso, e espero que Deus me dê mais alguns anos de vida e de saúde para continuar dizendo, com lucidez e simplicidade cada vez maior. Então, o que eu digo é o seguinte, andem na paz. E no meio dessa confusão toda, procurem o Alan, sigam gente simples, procurem o Evangelho. E eu, enquanto viver, tenho a minha vida atolada nessa rocha que já me projeta para a eternidade, que me dá sossegos em qualquer tormenta.